O alinhamento energético é uma técnica que vem do xamanismo, uma filosofia dos povos originários, e ele vem da canalização de um xamã brasileiro, da convivência dele com os índios, que ele começou a perceber como é que o pajé faziam as famosas pagelanças, né, dos seus ali, né, dos índios que estavam ali e tal. O que acontecia? O pajé trazia para ele aquilo que eles chamavam de espírito da doença, e ele começava a se expressar como aquele espírito da doença. Bate o pé daqui, bota a fumaça para lá, ora e fala e reza e canta. E o que acontecia? Vibracionalmente mudava alguma coisa ali e aquele índio começava a melhorar. Então ele começou a canalizar como era trazer isso para a gente poder fazer aqui na cidade, né? Então ele foi desenvolvendo, depois ele conheceu o Mônica Oliveira, que desenvolveu didaticamente, né, como é que isso poderia ser passado, né? E é assim que então o alinhamento ele foi crescendo, né? O alinhamento nada mais é do que trazer à tona conteúdos psicoemocionais em desequilíbrio, que aqui no alinhamento a gente chama de corpos energéticos, e fazer como os pajés fazem, trazer para si o espírito em desequilíbrio daquele conteúdo, e o próprio terapeuta canaliza isso e se expressa como se fosse o cliente. O cliente vê ele mesmo falando, só que sem a mente, que mente. Só tem ali a expressão da emoção contida naquele desequilíbrio, né? E aí, através das técnicas, empregando-se a técnica, o terapeuta ele vai alinhando, realinhando aquele olhar do cliente para aquela questão. Ele cria um mundo paralelo, ele cria uma nova história para aquilo. E ele não cria na cabeça, ele cria na experiência, na vivência daquele conteúdo. É por isso que é um alinhamento energético, não é mental. Eu não estou conversando com alguém, explicando ou falando aquilo. Quanticamente, eu posso dar asas àquele corpo energético, eu posso, num estalar de dedos, estar lá quando ele era criança, fazer ele rever aquilo que incomoda ele até hoje, e aí realinhar aquele conteúdo psicoemocional ou corpo energético, fazer esse reequilíbrio. Todo esse trabalho, ele tem como quem dá suporte espiritual e energético a ele, é um plano que chama-se Dimensão de Consciência Crística, que é o que dá o suporte espiritual, vamos dizer assim. É uma técnica muito profunda, que vai no inconsciente muito profundo, ela é muito delicada, ela é muito bonita, assim. No final da sessão, aquele conteúdo psicoemocional já transformado, já com uma nova consciência, ele deixa de ser um corpo energético em desequilíbrio e ele passa a ser um corpo em luz. É o mesmo corpo vibrando numa outra frequência, porque a gente sabe que cada emoção tem um padrão vibratório diferente. E como a gente vive no mundo dual, tudo tem a sua contraparte. Se eu tenho muito ódio, eu tenho a mesma capacidade de sentir o amor. Então, quando eu viro a polaridade, é a dimensão de consciência crística que transmuta a polaridade. E aí, a minha emoção começa a vibrar diferente. Eu vibro num padrão mais alto de energia. E essa nova conexão, ela começa a reverberar nos outros eus, porque somos seres totalmente compartimentados, né? Então, aquilo vai curando internamente. E aí, o cliente começa a perceber que aquilo que tanto o incomodava há meses atrás parece que não tem o peso que tinha, não tem tanta importância assim. E assim, aos poucos, a gente vai, a cada sessão, a gente vai trabalhando um desses conteúdos e vai descascando essa cebola, para que a gente chegue no núcleo. O núcleo é o que a gente é, na verdade, é a nossa pura essência. E ali estão contidas as possibilidades da gente ser tudo que a gente quiser. Foi para isso que a gente veio aqui. Só que a gente deu uma complicada básica, né? Mas assim, a gente na verdade veio para ser feliz.